Bom, então hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para iniciar um projeto de CFTV utilizando a fibra ótica. E eu vou mostrar para você que é algo totalmente simples. E eu já te recomendo já fazer o uso de um caderno e uma caneta, porque hoje, meu amigo, é uma aula completa, então você tem que anotar tudo que você vai aprender aqui hoje, tá? Primeiro, precisamos entender o que é uma fibra ótica, né? E a fibra nada mais é do que um fio de diâmetro extremamente pequeno, próximo à espessura de um fio de cabelo. E esse fio ele é feito de vidro de sílica com alto grau de pureza. E dentro dessa fibra nós iremos propagar uma luz como sinal para enviar os dados. Então, pessoal, como a fibra ela é muito pequena, quando transmitimos uma luz dentro dela, essa luz ela vai experimentar um efeito parecido a de um espelho, ou seja, é onde a luz ela vai fazer várias reflexões dentro dessa fibra, fazendo com que o sinal alcance quilômetro de distância no cabo, tá? E o mais interessante aqui também, pessoal, é que com uma única fibra a gente pode transmitir mais de um tipo de luz ou comprimento de onda. Isso aí é um processo chamado de multiplexação, tá? Isso aí permite com que várias informações sejam enviadas numa única fibra. Então eu vou resumir para vocês, tá? Então com uma rede de fibra, né, com um único cabo, eu não fico preso a apenas a transmissão de um tipo de serviço. Com uma fibra ótica eu consigo fazer a transmissão de um CFTV IP, de um sistema de telefonia VoIP e também transmitir um sinal de internet com o mesmo cabo. Então não preciso passar mais de um cabo ali naquele a minha rede. Então com uma única fibra eu já consigo fazer todo esse serviço funcionarem. E podemos encontrar cabos com uma ou várias vias de fibra em seu núcleo, o que ainda possibilita aumentar ainda mais a expansão e a derivação da minha rede, né? E aqui agora vai 4 principais vantagens de ter uma rede com fibra ótica. Primeira vantagem, temos uma maior velocidade de transmissão, pois a maior parte dos cabos de fibra ótica atualmente podem transmitir até 40 gigabits por segundo de dados e já existem tecnologias com transmissão ainda maiores. Segunda vantagem, ela é imune à interferência eletromagnética, pois como a fibra ela é feita de um material dielétrico, o vidro, ela não conduz eletricidade, e sim uma luz é transmitida dentro dela. Então a luz ela não sofre interferência eletromagnética vindo de cabos de rede elétrica próximos à fibra, por exemplo. Terceira vantagem, conseguimos ter uma maior economia na elaboração desse projeto, pois a fibra ela é mais barata quando comparada aos cabos elétricos como o TP. Os dispositivos conversores de mídia eles ficaram muito mais baratos atualmente no mercado. Na rede, usamos menos equipamentos que usam alimentação elétrica como switches e também reduzimos o custo com infraestrutura como tubulação e eletrocalhas, já que com uma única fibra eu consigo transmitir vários tipos de serviços e conectar também vários dispositivos. E por fim, a quarta vantagem é que a rede de fibra ela é uma rede à prova de futuro, pois como ela consegue transmitir uma maior capacidade de dados, eu não preciso trocar os cabos caso eu precise expandir a minha rede. Basta simplesmente eu trocar os equipamentos lá da borda e eu vou manter a mesma fibra que eu utilizei na minha rede. Bom, pessoal, então esse é apenas um resumo das vantagens da fibra ótica, que tem muito mais ainda, tá? E quando a gente fala, né, de cabeamento, a gente precisa ter atenção, tá? Porque existem duas categorias de fibra óticas, que são as fibras do tipo monomodo e as fibras do tipo multimodo. Então eu vou explicar a diferença entre as duas agora. Numa fibra multimodo, ela possui um núcleo maior, mas conta com um revestimento menor. Isso faz com que gere uma maior perda de luz, pois a luz ela não vai se propagar de forma linear dentro do núcleo, né? Porque o núcleo ele é maior. Esse foi o primeiro modelo de cabo de fibra óptica comercializado no mercado, o que justifica ele só conseguir alcançar distâncias, né, iguais ou maiores de 2 a 4 km na maioria dos projetos. Já numa fibra monomodo, ela possui um diâmetro menor no seu núcleo e um entorno maior. E isso faz com que haja menos perca devido à reflexão ser mais linear dentro do núcleo ali. Então ela consegue mandar aquele sinal mais longe. Então para projetos, a monomodo é a mais utilizada no mercado, pois podemos transmitir o sinal até 120 km de cabo sem regeneração. Olha aí a vantagem de trabalhar com a monomodo, a distância que a gente tem, né?
E essa diferença do núcleo que eu estou falando para vocês não é possível ver a olho nu, tá? Então o instalador ele precisa conferir, né, na lateral do cabo ali a descrição que está impressa na caba externa ali, tá? Por isso é sempre importante você também verificar a categoria de fibra que o seu conversor ou o equipamento emissor vai trabalhar para que você use o cabo correto na sua rede e assim tenha a maior performance dentro daquele cenário. E aqui, né, no nosso cenário, por exemplo, estamos utilizando a fibra do tipo monomodo. Bom, agora que já conhecemos mais sobre a fibra, precisamos agora entender também sobre os conectores. Eles que são responsáveis por interligar a fibra com os emissores, né, de luz. E no caso, no mercado, nós temos dois tipos de conectores mediante o seu polimento, tá? Nós temos os conectores do tipo APC e os conectores do tipo UPC. Visualmente, nós já temos, né, a diferenciação entre os dois, tá? Mediante a cor. No APC ele vem na cor verde, enquanto que no UPC ele vem na cor azul. Pessoal, quando eu falo polimento, o polimento é a ponta do conector, tá? Cada conector aqui tem uma ponta diferente e é isso que a gente vai falar aqui agora. Tecnicamente, né, o APC, se a gente olhar aqui a ponta dele, aqui onde vai engatar lá dentro do núcleo, né, do emissor, a ponta dele é levemente angulada em 8 graus, enquanto que no UPC a ponta dele é levemente arredondada, quase plana, tá? Para você que está começando, na dúvida como a gente vai montar aqui um cenário de rede ponto a ponto, que eu já vou explicar para vocês, pega lá o equipamento, pega o manual, pega o descritivo técnico dele e olha ali e veja qual é o tipo de conector que ele recomenda. Sempre vai estar escrito. E aí você vai fazer a montagem do conector de forma ideal. O que você precisa ter em mente, tá? É que eu não posso, nunca em hipótese alguma, misturar os dois tipos de conectores. Pegar ali um equipamento que trabalhe com o PC e eu vou conectar um APC. Porque aqui você já sabe, né, que a ponta de encaixe deles são diferentes. Então cada um trabalha com uma forma de encaixe. Então se eu coloco um conector errado, eu tenho uma perca de performance na minha rede. Falando então agora em conector, então agora a gente vai para a bancada aqui e eu vou explicar para vocês quais são as ferramentas que eu preciso ter para montar um conector de fibra, seja ele o PC ou APC. Então agora que a gente vai na bancada eu vou explicar melhor para vocês. Para fazer a montagem dos conectores, eu preciso ter algumas ferramentas específicas para fazer a montagem e a preparação da fibra para que enfim eu possa finalizar o meu conector. Então quais são essas ferramentas? Eu vou falar aqui agora para você. A primeira ferramenta é o alicate decapador. Esse alicate aqui ele vai ser o responsável por retirar a primeira camada que protege a fibra ótica, tá? É uma camada de plástico, ela fica externamente, né? Depois a gente vai precisar ter um alicate descascador. Por quê? Quando eu decapo a minha fibra, ela vai ficar exposta, porém a fibra ainda assim ela é protegida por uma fina camada de plástico dentro para proteger o núcleo dela, né? Então esse alicatezinho aqui é o responsável por fazer a retirada de uma forma mais fina, né, aquela capa plástica ali da fibra, né, do núcleo dela. Depois eu vou ter um equipamento que se chama clivador. O clivador, ele é o cara responsável por cortar a fibra em ângulo correto e no tamanho ideal, de acordo com o gabarito que é fornecido para o fabricante. Então quando eu compro um conector, cada fabricante ele vai mandar um gabarito, como esse aqui, tá? Então o gabarito ele se encaixa aqui dentro do clivador, eu fecho já com a minha fibra aqui já decapada, engatada, né? E aí eu faço o corte dela, né? E quando eu abro, ela já está cortada exatamente na forma correta para poder entrar dentro do conector. Então o clivador, ele também é uma das ferramentas principais para que eu tenha aqui, né, a montagem do meu conector. Eu preciso ter também um alicate universal, tá? O alicate universal nada mais é porque aqui a gente está utilizando um cabo do tipo drop, tá? Esse cabo ele possui, tá vendo aqui, ó, uma alma de aço. Porque essa alma de aço geralmente é utilizada para usar em sustentação em poste, né? Então eu preciso tirar a sobra. O alicate universal é simplesmente para cortar essa alma de aço aqui. E aí, tendo essas ferramentas, eu consigo fazer a montagem do conector para que daí eu possa ter a finalização da minha rede. Pessoal, eu vou deixar um vídeo aqui agora, um link, né, na descrição aqui do vídeo, onde eu vou ensinar para vocês o passo a passo correto de se montar um conector. Então assim que você terminar de assistir essa aula, vai lá na descrição do vídeo, que é uma continuação, né, dessa aula, para não ficar muito extensa,
E lá vai ter um vídeo completo onde eu vou ensinar o passo a passo para você utilizar todas essas ferramentas aqui. E se ficar alguma dúvida, deixa no comentário aqui desse vídeo ou deixa no comentário do vídeo também da montagem de conector, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aí entender, né, como é que está ligada aqui a minha rede e como que vocês podem reproduzir isso num cenário real, tá? Olha só, nós temos aqui dois equipamentos que são os responsáveis por pegar o sinal da fibra e transformar em um sinal elétrico via UTP. O nome desses caras aqui se chamam conversores de mídia, tá? Porque eles vão converter um sinal elétrico de cabo UTP para o sinal de fibra ótica. Então, eu tenho aqui um lado que vai emitir, né, podemos assim dizer, e o outro lado que vai receber. Mas lembrando que ambos os equipamentos transmitem e recebem o sinal. Então, olha só aqui, ó, no meu cenário, esse cabo UTP ele está vindo lá do meu rack, então lá do meu roteador ou do meu switch principal. Então ele está mandando o sinal de endereçamento IP para esse meu conversor de mídia. Dentro desse conversor de mídia eu montei um cabo de fibra, tá? E esse cabo, tá? Ele é relativamente pequeno, né? Porque eu tô aqui em bancada, mas poderíamos ter até 20 quilômetros desse cabo aqui de distância, né, espalhado aí no meu cenário. Por quê? É a distância máxima que esse conversor manda. Vai sair aqui, lá do meu rack, né, onde vai estar esse carinha aqui, vai mandar o sinal de fibra, 20 km de distância. Na outra ponta, vai chegar lá no meu outro conversor, onde vai fazer o sinal das câmeras, por exemplo, né? Eu conecto nele, certo? E aí, daqui, ele manda o sinal de dados, já o sinal elétrico via UTP, onde eu estou conectando aqui no meu switch PoE e onde está ligado as minhas câmeras, né? Então vocês já viram aí no vídeo aí que elas estão ligadas ali há algum tempo. Então essa é a maneira de fazer uma conexão, tá? Existem outra possibilidade. Olha só que bacana, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu tenho esse switch aqui, por exemplo, tá? Esse aqui já é um switch PoE. Olha só que bacana. Nós temos aqui 16 portas PoE, onde eu posso alimentar todas as minhas câmeras, certo? Eu tenho duas portas uplink, então posso fazer a interligação de mais um outro switch, por exemplo. E olha só aqui, nós temos as portas mini GBICs, que são portas conversores de sinal. Então aqui eu entro fibra ótica dentro dessa porta. Então dentro dessa porta aqui eu compro um módulo como esse, que se chama módulo mini GBIC, né? Onde eu vou fazer o quê? O acoplamento do equipamento aqui, ó. Eu pego ele, simplesmente encaixo aqui, e aí eu conecto o meu conector e já está transmitindo o sinal também, recebendo o sinal de fibra. Eu posso fazer aqui o recebimento do sinal de fibra desse conversor de mídia. Então, como eu já falei no vídeo, a gente vai fazer a troca agora do equipamento. Então, aqui eu tenho um conversor de mídia, né, adaptado a um switch PoE. Então agora eu vou eliminar esse carinha aqui, certo? Vou fazer a desconexão da minha fibra primeiro, tá? O sinal ali da câmera vai cair, beleza? Vou retirar a minha fibra porque são conectores diferentes que eu vou utilizar aqui. Então ele vai utilizar um conector um pouco mais fino. Então eu venho aqui agora, pego as minhas duas câmeras, deixa eu tirar aqui, certo? Vou conectar nas portas PoE. Fiz a ligação das minhas câmeras. O módulo mini GBIC já está aqui engatado, eu mostrei para vocês já no vídeo anterior, né? Ele está engatado aqui, certo? Eu vou utilizar esse PET cord apenas para caráter aqui de ligação na bancada. Por quê? O conector que ele usa aqui é um conector LC. Ele é um conector pequenininho, tá bom? Ele é do tipo aqui UPC. Vocês podem ver que a ponta dele é azul, né? Mas o formato dele é um formato LC. Ele é um conector menor, mais compacto, que é utilizado nesses tipos aqui de mini GBIC, certo? Então eu vou fazer o encaixe dele aqui, perfeito. Fiz o encaixe aqui no mini GBIC, vou aqui novamente, faço o encaixe agora com um conector padrão mesmo, aqui no conversor de mídia, que está lá no meu rack. Imagina que esse cara aqui está lá dentro do meu rack, certo? E agora eu vou fazer a ligação do meu switch. Simplesmente pego o meu cabo de energia, faço a ligação do meu switch
e eu aguardo aí as câmeras subirem, tá? Pode ver que elas estão desconectadas, é só o tempo de inicializar os meus equipamentos, que daqui a pouco a imagem vai subir. Então esse cenário aqui é uma outra possibilidade. Então imagina aqui que eu posso fazer também uma fibra ótica, né? Fazer ali, esticar no meu projeto, fazer a montagem dos conectores. Lá na ponta eu posso montar um rack, onde eu tenho um switch com todas as tecnologias aqui já disponíveis. Então eu não preciso ter apenas um conversor de mídia nas duas pontas. Eu posso ter conversores de mídia nas duas pontas, ou eu posso ter um switch com um mini JBIC com ponta A e um outro um conversor de mídia com a ponta B. Lembrando que sempre tem que ter essa diferença aqui, tá? Então aí, ó, a imagem já subiu, enquanto a gente está batendo o papo aqui, já subiu a imagem. Então para vocês verem aqui que temos essas duas possibilidades. Eu posso então utilizar dois módulos conversores de mídias e ligar em um switch, certo? Interligar nele. Ou também eu posso ter apenas um conversor de mídia e também interligar a um switch com módulo de fibra mini JBIC. Então, pessoal, isso aqui é um cenário considerado ponto a ponto. Para você que está começando com CFTV IP, é o ideal para você que quer começar a dar o pontapé inicial. Depois, existem outras topologias que são as redes PON, mas isso é um assunto para um próximo vídeo, porque daí já envolve já um cálculo, uma elaboração de projeto. Então, para você começar e ir sem medo, é esse que é o cenário que você vai ter. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal para você não perder uma aula como essa. Olha só que bacana, uma aula gratuita, onde você tem muito conhecimento para agregar no seu dia a dia de instalação e poder melhorar ainda mais a qualidade de serviço para o seu cliente. Tudo isso de forma gratuita aqui no meu canal. Basta simplesmente se inscrever e deixar o like. E se ficou alguma dúvida aí, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-las, viu? E ó, até o próximo vídeo, hein?